Olá, no programa de hoje, os desafios contemporâneos da democracia brasileira. As responsabilidades do país perante a América Latina e na ascensão do Sul global. Os impactos das crescentes disputas entre Estados Unidos e China. E os caminhos que o Itamaraty pode trilhar frente a uma nova ordem que ameaça o multilateralismo. Eu converso com a embaixadora do Brasil em Ruanda, Irene Vidagala. Ela é co-organizadora do livro Capacidades Diplomáticas para o Brasil do século XXI, em lançamento pela editora Alameda. Bem-vinda, embaixadora, uma alegria para nós recebê-la falando conosco diretamente de Kigali, capital da Ruanda. Muito obrigada, um prazer estar com vocês. Espero que a gente possa ter uma discussão aqui bem interessante sobre esse livro, com o qual eu estou muito animada. Uma honra para nós recebê-la. Embaixadora, pegando o título do livro como gancho, quais foram as principais transformações no cenário internacional que tornaram as capacidades diplomáticas do século XX insuficientes para o século XXI e motivaram aí os diferentes autores em seus ensaios, que compõem essa obra? Nós temos mudanças amplas, que vão desde a geografia da diplomacia até os meios de fazer diplomacia. Então, muito objetivamente, o que nós tínhamos no século XX era uma diplomacia de elites, uma diplomacia dentro do próprio meio dos diplomatas, e cada vez mais a gente vê que hoje a diplomacia ela se estende para um número muito amplo de atores. Então, a primeira capacidade que é necessária ao diplomata é conversar além do seu próprio meio, além do próprio mundo diplomático. E outro exemplo é como conversar. Conversar, por exemplo, via mídias sociais, conversar sobre outros temas. Então, as diferenças são bastante amplas e nós temos que discutir quais são essas capacidades que são precisas para defender os interesses do Brasil hoje no cenário internacional. Dentro dessas capacidades, que são exigidas no mundo contemporâneo, por que é importante diferenciar, embaixador, as capacidades estatais das capacidades diplomáticas e como elas se complementam? As capacidades estatais, elas estão vinculadas à própria, por exemplo, o desenvolvimento do país, um país com melhores desempenhos na área do comércio internacional, na área da tecnologia, a agenda de paz ou de confronto, países que vivem confrontos militares, no caso do Brasil, a agenda de paz, de negociação pacífica, essas seriam as agendas do próprio Estado. No caso das capacidades do diplomata e da diplomata, é importante pensar coisas como a língua que se fala. Ao longo do século passado, nós sempre que entramos no Itamaraty, por exemplo, tivemos que estudar inglês e francês. Já no século XXI, o francês saiu da formação do diplomata para entrar outras línguas. Então, veja que a própria capacitação do diplomata para não mais tratar apenas de temas de política, mas cada vez mais entrar em temas como a questão de saúde, nós precisamos da capacidade de um diplomata que entenda dos riscos, por exemplo, vinculados às doenças globais, às pandemias. Então, a preparação do diplomata vai desde os temas mais singelos, como é a própria questão de língua, até o domínio de tecnologias de comunicação de massa, como o uso de redes sociais. Tudo isso entra numa nova configuração do fazer diplomático que cabe, em grande medida, ao diplomata e à diplomata. O livro de vocês também faz um resgate de momentos importantes do Itamaraty. Por exemplo, no início do novo século, a política externa brasileira contribuiu para impulsionar a chamada ascensão do Sul global. Quais iniciativas e projetos, embaixadora, foram mais marcantes nesse processo?
Veja que a nossa discussão no livro não são sobre os temas de política externa. A nossa discussão ela é centrada no mandato do próprio sindicato da Associação dos Diplomatas. Porque é importante dizer que esse livro surge como uma demanda do Sindicato dos Diplomatas. Eu sou diretora do Centro da área de estudos e pesquisas do sindicato, e é dentro do sindicato, no contexto de uma discussão sobre a reforma da carreira do diplomata, que nós entendemos ser importante fazer esse livro. Veja que, para fazer uma reforma da carreira de diplomata, a gente precisa pensar o que o diplomata precisa ser capaz de entregar à sociedade brasileira, mas também é preciso saber o que a academia, a universidade, vai oferecer na formação daqueles e daquelas que serão candidatos à carreira diplomática. Então, veja, eu não gostaria de entrar nos temas sobre a própria política externa, porque a discussão do sindicato é uma discussão que está realmente vinculada à nossa experiência de trabalho e o que nós temos que poder realizar ao longo da nossa carreira como desenvolvimento profissional. Eu tenho 41 anos de carreira. Quando eu entrei na carreira diplomática, não havia nenhuma possibilidade da gente conversar, por exemplo, como hoje a gente está conversando, por meios online. E hoje em dia, a diplomacia ela se faz também por negociações que são feitas via uma tela de computador. Então, essas mudanças, o nosso desenvolvimento, a nossa capacidade de viver com novas tecnologias, com novos temas, vai como que instrumentalizar o Itamaraty para responder nos temas de política externa. Mas a discussão do sindicato não é essa. A discussão do sindicato é sobre as nossas capacidades. Sim, desafios complexos, que os diplomatas brasileiros têm. Embaixador, o prefácio da obra lembra que o Brasil esteve no centro da diplomacia global nos últimos anos. Presidiu o G20, os BRICS, também a COP30, cujas respectivas cúpulas tiveram lugar aí entre novembro de 2024 e novembro de 2025, em São Paulo, Rio de Janeiro e em Belém do Pará. Ocupar esse espaço, embaixadora, maior na diplomacia global do que ocupávamos há algum tempo, também aumenta muito a própria responsabilidade do país? Eu até aproveito aqui para fazer a referência ao nosso prefácio, que foi escrito pelo ex-chanceler chileno Jorge Heinen, um embaixador que também serviu no Brasil, conhece bastante bem a diplomacia brasileira e o Brasil. E o embaixador Heinen, nesse prefácio, ele diz que é preciso fazer uma reflexão sobre as nossas capacidades diplomáticas e as capacidades, volto a dizer, vinculadas aos profissionais, para o Brasil poder continuar exercendo o papel que hoje tem no cenário internacional. Eu iria um pouquinho além do embaixador Heinen, dizendo que o diplomata e a diplomata eles têm que estar capacitados não apenas para manter o Brasil na sua posição atual, mas também, e eu diria que, sobretudo, para ampliar essa posição do Brasil. Porque o diplomata é aquele que, no cenário externo, identifica as oportunidades e faz com que elas se materializem a partir de ofertas e de diálogo, de negociações com o Brasil. As oportunidades são identificadas no exterior muito pelo diplomata, pelas nossas embaixadas que estão fora. É preciso lembrar que o Brasil tem mais de 200 representações diplomáticas e ninguém vai bater na porta, ninguém vai escrever na internet, olha, aqui existe uma oportunidade para o Brasil. É o Brasil que tem que ser capaz de identificar essas oportunidades. Então, ampliar o espaço de atuação do Brasil vai depender também da nossa capacidade de ler o sistema internacional. Um diplomata que não tem conhecimento, que não tem instrumentos, ferramentas para entender, por exemplo, a área de ciência e tecnologia, e eu insisto muito nela porque é uma área bastante nova para o conjunto de diplomatas, mas de várias carreiras. Se a diplomacia não está com competências para identificar essas oportunidades,
nós vamos ficar para trás, nós não vamos poder responder e nos beneficiarmos dessas oportunidades. Então, para nós, perdão, a ideia é ir além da posição que o Brasil tem hoje, porque nós aspiramos a uma posição de maior destaque para o Brasil no cenário internacional. E se você me permite, eu juntaria aqui um aspecto. Não são só os diplomatas que precisam ampliar suas capacidades. Hoje em dia, o debate internacional, a negociação das posições do Brasil no cenário internacional, ela está na mão, basicamente, de diplomatas, mas, por exemplo, de também agentes do setor privado, agentes do setor financeiro, agentes da sociedade civil. E todos nós precisamos nos atualizar com relação aos temas internacionais. Esse livro, ele traz esse debate. É claro que são competências diplomáticas, mas não exclusivamente de diplomatas. São competências, capacidades do conjunto da sociedade brasileira para viver num mundo muito mais complexo, muito mais desafiador, onde os agentes internacionais se movem muito rapidamente. Se a gente não for capaz de seguir esse ritmo, a gente vai ficar para trás. Essas competências diplomáticas do Brasil, né, e também políticas, embaixadora, foram colocadas muito à prova recentemente, né, em 2025, em especial ali no momento do tarifaço imposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Como a gente se saiu nesse teste, na sua avaliação? Nós, diplomatas, nós até temos uma larga experiência na área de negociações comerciais. A nossa participação no multilateralismo comercial, todas as negociações dentro da OMC, essa já é uma tradição da diplomacia brasileira. Eu acho que a gente trouxe, a minha convicção é que nós trouxemos do Itamaraty informações para os tomadores de decisão que estavam, enfim, os tomadores eram o próprio presidente da República, o vice-presidente, o ministro da Economia e, claro, o ministro das Relações Exteriores, que conta com o quadro de funcionários do Itamaraty para tomar uma decisão informada. Então, eu acho que nós nos saímos bastante bem, porque nós tínhamos já uma experiência em negociações internacionais que nos ajudou a entender qual era o desafio, qual era o ritmo da negociação, quais eram os interesses em jogo e que era preciso combinar uma série de agentes para tomar uma decisão. E, muito importante, a diplomacia não se faz de afogadiço, não se faz de uma hora para outra. A diplomacia não é uma atividade nem de palco, nem de ritmo de internet. Então, essa é a tradição da nossa diplomacia, que ficou bem manifesta na evolução do tratamento das tarifas com os Estados Unidos, acredito eu, com êxito para o nosso trabalho diplomático. Agora, uma reflexão mais ampla, embaixadora. Nós estamos vivendo, né, um momento em que a ordem multilateral definida após a Segunda Guerra parece estar ruindo. Em seu lugar, vemos aí a ascensão de líderes populistas que parecem defender o retorno da lei do mais forte, né, na relação entre os países. Como o Brasil pode reagir a essas mudanças? Eu talvez insista um pouco no entendimento que, no tocante às capacidades diplomáticas, o que nós precisamos é capacitar operadores da diplomacia que consigam conviver com um número muito grande de informações hoje. Hoje nós temos informação em tempo real, por exemplo, sobre essa mudança do cenário internacional, esse deslocamento das áreas de poder. Isso é bastante diferente de 20 anos atrás, eu nem digo 40, 20 anos atrás. Essa mudança em tempo real, que é observada pelo diplomata e pela diplomata, exigem uma capacidade de análise dos fatos que não é feita só com base na nossa memória. Então, a gente precisa utilizar ferramentas que, como eu volto a dizer, né, toda essa área da tecnologia de informação. Mas eu entendo que a sua pergunta era um pouco diferente, né?
Eu estou buscando mais para a área das competências, porque, para nós, ser diplomata é o desafio de servir ao país. Nós não somos políticos, nós somos funcionários de carreira, e a gente tem Brasil para gerir, independente do presidente da República ou da presidenta da República, que estejam sentados no Palácio do Planalto. Nós cumprimos uma lógica política que foi eleita, o nosso país tem uma democracia, então a agenda de política externa é definida pelo presidente da República a partir dos eleitores e eleitoras que definem quem é o chefe de Estado, mas veja que há uma série de continuidades que dão muita relevância para o Brasil no cenário internacional. O contexto internacional requer um sentido de previsibilidade dos atores. Quando o Brasil tem uma diplomacia, no caso, um corpo diplomático tão bem reconhecido internacionalmente, porque sabe trabalhar com estabilidade, com previsibilidade, nós estamos falando de uma diplomacia que exige dos seus funcionários, das suas funcionárias, muita adesão ao princípio do funcionalismo público. Como funcionários públicos, nós queremos excelência, nós queremos prestar serviço ao Brasil, queremos transparência, mas a gente não impede o respeito, o reconhecimento da necessidade de alterações na carreira. Hoje, a nossa carreira serve ao Brasil, mas com regulamentos que têm mais de 40 anos, antes do período de democratização, ou do período pré-constituição de 88. Então, nós queremos servir ao Brasil, mas nós precisamos muito que a sociedade brasileira olhe para nós e entenda a nossa necessidade de atualizações. A gente não quer perder a nossa capacidade de defender os interesses do Brasil com a história, com a tradição que é tão própria da diplomacia brasileira. Embaixadora, eu queria aproveitar a sua presença para destacar um pouco também da sua trajetória pessoal, né, na diplomacia. A senhora tem passagem aí por vários postos na África, é autora de uma tese intitulada Relações Brasil-África no governo Lula, a política externa como instrumento de ação afirmativa, ainda que não só. O quanto, embaixadora, as relações do Brasil com o continente africano ainda podem ser aprofundadas, né, em prol de oportunidades para ambos? Bom, aí a gente entra num tema que eu sou especialmente apaixonada, né? Tenho mais de 30 anos cuidando de relações Brasil-África, e o que eu vejo hoje é um momento bastante mais positivo. Por exemplo, eu estou aqui na Embaixada do Brasil em Ruanda, nós acabamos de abrir essa embaixada em junho do ano passado, e o que eu observo é hoje haver no Brasil uma percepção muito mais clara de que o continente africano tem que definitivamente entrar e permanecer na agenda diplomática brasileira. E essa agenda diplomática, ela vai desde a área empresarial, da área comercial, mas também, por exemplo, para a área de defesa, para a área de manutenção de interesses brasileiros no plano multilateral. A África, muito engraçado, que isso nos remete aos anos 60 e 70, quando a ONU foi criada e quando os países africanos começaram a participar das Assembleias Gerais da ONU e das suas agências. O fato é que a África conta com 54 países e é muito importante que esses países tenham a percepção de que o cenário internacional, como o Brasil o quer, como ele defende, é convergente com os interesses dos países africanos. Então, hoje eu acho que no Brasil há uma crescente percepção de que a África é um continente do século XXI, por inúmeras razões, pela idade da população, pelo crescimento do PIB, pelos minerais que estão no continente, enfim, pela água, pelas oportunidades na área de segurança alimentar. O continente tem muita área para ser explorada do ponto de vista agrícola, e isso para o Brasil é muito importante. Enfim, eu fico muito satisfeita de ver que hoje, em 2026,
talvez já nos últimos, talvez 5 anos, enfim. É verdade que o presidente Lula, em 2003, ele chama atenção para o continente africano e, pela primeira vez, estabelece a África como uma prioridade da política externa brasileira, mas o que a gente vê muito recentemente é que outros setores, além da própria diplomacia, passam a ver, sim, a África como uma área para a atuação internacional do Brasil. Isso é muito bom, eu acho que a gente está no caminho certo. Diversidade e representação também são temas muito trabalhados na sua trajetória, né, como embaixadora. De que forma a democratização, né, do acesso à carreira diplomática, com maior inclusão de gênero, de raça, pode fortalecer as capacidades do país, né, que são tão discutidas nessa obra de vocês? Eu gosto muito dessa pergunta porque o Brasil é muito diverso. Nós representamos todo esse Brasil, nós não representamos apenas um Brasil. O diplomata e a diplomata têm que ser capazes de negociar uma síntese dos múltiplos interesses do Brasil e conseguir projetá-los tão íntegros quanto possível, tão compatíveis quanto possível no sistema internacional. Para que nós tenhamos essa percepção dos múltiplos Brasis, nós usamos de múltiplos brasileiros e múltiplas brasileiras. Eu venho de uma herança, seja pessoal, seja econômica, seja geográfica, nasci em São Paulo, sou filha de imigrantes, mas nós temos colegas, por exemplo, como na última turma do Instituto Rio Branco, um colega nosso que entrou, que é um rapaz negro, filho de uma mãe empregada doméstica. Ele traz para a reflexão sobre os interesses do Brasil no sistema internacional e sobre essa percepção das múltiplas necessidades do Brasil, algo que talvez a gente não tivesse se nós não tivéssemos essa multiplicidade. E aí é claro que as mulheres têm um papel muito importante. Nós somos, no mínimo, 50%, enfim, em grossos números, nós somos metade da população brasileira e nós temos as nossas percepções de como o cenário internacional pode contribuir para as nossas necessidades. Recentemente, hoje, enfim, recentemente, não tenho ideia clara, houve uma decisão a propósito de uma menina de 12 anos, a pessoa que estava sendo julgada por estupro de um vulnerável, de menor, essa pessoa, primeiramente, foi inocentada, depois foi condenada, e nessa condenação muito pesou o que tudo foi dito no cenário internacional pelas organizações da ONU, Unicef, ONU Mulheres, a propósito dos compromissos internacionais do Brasil. Então, é uma perspectiva também de gênero que vem da diplomacia e muito relevante na implantação de medidas dentro do Brasil. Então, todo respeito à capacidade dos meus colegas homens de defender o Brasil, mas nós, além de defender o Brasil, nós também temos o olhar, nós, mulheres diplomatas, temos o olhar sobre os interesses das mulheres, das meninas, das jovens cientistas, das profissionais, das mulheres de negócio do Brasil. Porque na política brasileira as mulheres ainda têm pouco espaço. Então, se na política elas têm pouco espaço, nós queremos que, pelo menos na diplomacia, a gente consiga olhar esses interesses das mulheres. Pois é, ainda dentro desse tema, em um documentário sobre mulheres na democracia, que foi feito em 2018, a senhora teve uma participação e dizia lá que era inevitável que mulheres chegassem a espaços de relevância e destaque, mas que era preciso acelerar esse processo. Hoje, 8 anos depois, em que pé nós estamos? Mulher é um documentário que eu aproveito para recomendar quem estiver assistindo, sobretudo as jovens que estiverem pensando na carreira diplomática. Mulheres na Diplomacia, está disponível gratuitamente na plataforma do Vimeo. O nome é Exteriores, é um documentário muito bom que conta 100 anos da história de mulheres no Itamaraty, porque a primeira mulher a entrar no serviço público brasileiro por concurso foi uma diplomata.
Então, nós quisemos marcar essa efeméride e fizemos esse documentário. De 2018 para hoje, nós temos uma secretária-geral que é uma mulher. É a primeira vez no atual governo Lula, na sua atual gestão, é a primeira vez que nós temos uma mulher que chega à condição de de vice-ministra, né, de secretária-geral das Relações Exteriores. Nós temos uma mulher que é embaixadora do Brasil em Washington. Não obstante esses dois postos muito importantes, nós mulheres ainda precisamos ter muito mais espaço dentro do Itamaraty. Nós estamos a última turma do Instituto Rio Branco tem 41% de mulheres que entram, isso é absolutamente extraordinário, graças a algumas medidas de apoio, de representação maior da mulher na prova, então algumas ações afirmativas, mas o fato é que então, nós estamos entrando neste ano houve essa entrada muito significativa, mas nós precisamos também ter mulheres no topo, em postos importantes. Nós temos mais de 20% de mulheres que são ministras de primeira classe e que podem ser embaixadoras, e entendemos que pelo menos 20% dos postos de maior destaque na diplomacia brasileira têm que estar entregues a mulheres, por alguma representatividade. Mas é bem verdade que muitos países, eles buscam ampliar a representação de mulheres, além dos números de uma mera contabilidade de quantas são as mulheres, quantas serão as suas posições. Por quê? Porque identificam o ganho da qualidade do trabalho feito pelas mulheres. E não é porque a mulher trabalha melhor, é porque a mulher trabalha diferente. E nós estávamos aqui falando da diversidade. O mundo é diverso. Nós temos que olhar o mundo a partir de perspectivas que não são exclusivamente as históricas, milenares, centenárias, milenares perspectivas masculinas. Então, entregar à mulher postos importantes é uma forma de também atualizar a diplomacia brasileira. E, é claro, nós temos a expectativa de, num futuro breve, ter a primeira mulher chanceler, porque o Brasil e o Uruguai são os únicos países que, no continente americano, nunca tiveram uma mulher nessa posição. Haverá um dia em que chegará, e acho que já está mais perto hoje do que esteve ontem ou do que esteve 3 anos atrás. Embaixadora Irene, foi um prazer enorme recebê-la no mundo político, sucesso na continuidade da divulgação do livro e também à frente aí da diplomacia brasileira em Ruanda. Muito obrigada. Um abraço a todos. Um abraço. Eu conversei com a embaixadora do Brasil em Ruanda, Irene Vidagala. Falamos sobre o livro Capacidades Diplomáticas para o Brasil do século XXI, organizado por ela e pelo professor de Relações Internacionais, Davison Belém Lopes. A obra, publicada pela editora Alameda, lança luz sobre os desafios contemporâneos do Itamaraty frente às transformações aceleradas na cena global. E antes de encerrarmos, a gente reforça um pedido especial. Colabore com a campanha Assembleia Solidária SOS Chuvas, que destinará doações às famílias atingidas por deslizamentos e alagamentos na zona da Mata Mineira. Água mineral, alimentos não perecíveis, cestas básicas, itens de limpeza ou higiene pessoal podem ser entregues no posto de arrecadação na entrada do Palácio da Inconfidência de segunda a sexta-feira. Doações em dinheiro via Pix também podem ser feitas pelo QR Code que aparece na sua tela. Importante que você acesse o aplicativo do banco no seu celular para que possa fazer a leitura desse QR Code. Vamos juntos nessa corrente de solidariedade. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.